Conhece as formas pelas quais os minerais, as rochas e o próprio solo se altera química e fisicamente? Quais são essas reações, ações químicas, físicas? Qual é o resultado delas? Em que tipo de ambiente elas ocorrem principalmente? Nesta aula nós conheceremos um pouco mais dos tipos de alteração dos minerais presentes nas rochas e como eles formam os minerais que nós temos hoje nos nossos solos. Todas essas alterações que ocorrem nos solos, nos minerais presentes da rocha, elas se dão pelo intemperismo. O intemperismo nada mais é do que o conjunto de modificações físicas, químicas e biológicas que as rochas sofrem. Essas modificações físicas incluem principalmente a desagregação, ou seja, aqui há apenas a quebra dessas rochas. Dentro das modificações químicas, nós podemos citar a alteração dos componentes químicos, perda ou adição deles, que nós podemos simplesmente chamar de decomposição dessas rochas. Biológica, qualquer processo de intemperismo que inclua a ação de um ser vivo. E as rochas, elas estão suscetíveis a esses processos sempre que elas forem expostas à superfície da Terra, ou seja, todas as rochas que encontram-se nesse momento no interior da crosta terrestre não estão suscetíveis ao intemperismo. É interessante falar também que até mesmo os minerais que estão presentes no solo, eles também sofrem intemperismo ao longo do tempo. Então, eles também, além de estarem na rocha e sofrerem intemperismo na rocha, após a formação do solo, continua havendo a transformação química ou intemperismo desses minerais. O intemperismo ele é dividido de forma didática em 3 grupos: intemperismo físico, químico e biológico. Mas vocês perceberão nos exemplos a seguir que é difícil na prática separar os tipos de intemperismo, porque eles ocorrem de maneira simultânea em conjunta. Então essa separação é meramente didática para que vocês entendam os grupos de ações, de reações que nós temos aí agindo sobre os minerais nas rochas. O intemperismo físico, como nós falamos, nada mais é do que um processo de desagregação, ou seja, fragmentação das rochas com separação dos grãos minerais. Então, aqui não haverá alteração da composição química, há apenas a quebra da rocha. E esse intemperismo físico, se ele tiver a ação de algum organismo vivo, ele também pode ser chamado de intemperismo físico-biológico, como, por exemplo, o crescimento das raízes de plantas em fissuras de rochas é considerado um intemperismo físico-biológico. Vale ressaltar que, embora não haja alteração química desses minerais, dessas rochas, o intemperismo físico, pelo fato de aumentar a superfície exposta da rocha, ela acaba favorecendo o intemperismo químico. Alguns exemplos de intemperismo físico que nós poderíamos citar são as grandes variações na temperatura ao longo do dia e ao longo de um determinado tempo, que faz com que esses minerais eles tenham contração e expansão diferentes entre si, fazendo com que haja ali uma fragmentação da estrutura. Um outro exemplo é em relação ao congelamento de água nas fissuras, a exposição das rochas à superfície e a umidade também causa, o excesso de umidade causa processos de contração e expansão também nesses minerais. Então, veremos aí alguns exemplos. Aqui, nós podemos observar que temos uma rocha na subsuperfície, aqui nessa figura. Essa rocha que está com essa coloração mais clara, e ela encontra-se a vários quilômetros abaixo da superfície. Então, essa rocha que está aqui na superfície, ela está sofrendo o processo de intemperismo, diferentemente desta, que está no interior da crosta e, portanto, não está exposta aos agentes de intemperismo nem aos fatores que determinam o intemperismo. O que pode acontecer? Pode ocorrer uma erosão aqui nessa área, certo? Fazendo com que essa rocha que estava antes abaixo dessa grande quantidade, dessa grande camada de outras rochas, ela seja perdida pela erosão. E a partir do momento que a parte de cima ela é perdida por erosão, o que vai acontecer? A rocha que estava embaixo vai ser soerguida para a superfície. Então, antes, ela estava aqui comprimida, ou seja, havia um peso sendo exercido
sobre esta rocha e de repente há esse processo de erosão nesse local e há um soerguimento da região. O que acontece? Essa pressão que era realizada, que era imposta sobre essa rocha, simplesmente desaparece, fazendo com que haja, então, a ocorrência de uma pressão no sentido oposto. Desta forma, fazendo com que haja, então, a formação de juntas de alívio. Essas juntas de alívio formarão, então, as fraturas que serão portas de entrada para os agentes de intemperismo biológico, químico e assim por diante. Então, aqui nós vemos um tipo de intemperismo físico por conta da erosão e soerguimento, exposição dessa rocha antes no interior da crosta, agora na superfície da crosta. E aí nós podemos ver aqui alguns exemplos de como isso acontece. Essas fraturas, essas fissuras que nós vemos aqui nessas figuras na rocha, são exemplos de quando essas rochas elas foram expostas na superfície, como resultado de alívio de pressão devido à erosão ou outras atividades geológicas do planeta também. Aqui nessa figura nós podemos observar o exemplo de intemperismo físico causado pelo acúmulo de água nas fissuras da rocha. Então, ela pode até mesmo ser uma continuação do exemplo que nós acabamos de ver. As juntas de alívio formam essas fissuras e ali, à medida que o tempo vai passando, vai ocorrendo o acúmulo de água. Dependendo do ambiente, pode haver o congelamento dessa água aqui nessas fissuras. E nós sabemos que a água, quando ela congela, ela se expande, ela aumenta o seu volume. Vocês podem observar isso facilmente enchendo um copo, um recipiente de água e tampando ele de maneira bem vedadinha, colocando no freezer. Vocês podem observar que após o congelamento dessa água no pote, vai haver ali uma expansão desse volume, fazendo com que a tampa até abra ou então que ela se amasse um pouquinho para caber esse volume que acabou se expandindo. E aí o que acontece? Da mesma forma que ela empurra, ali nesse exemplo que eu dei, da mesma forma que a água empurra a tampa do potinho, na rocha também, essa água congelada, ela empurra as paredes ali da fissura da rocha, causando então um aumento dessa fissura, chegando até, dependendo da intensidade, fragmentar completamente e separar ali as faces de rochas presentes. E aqui nós podemos ver um exemplo também de intemperismo físico-biológico, porque nós temos as raízes fazendo o mesmo efeito da água nas fissuras das rochas. Então, essa raiz que vai crescendo aqui nas fissuras, ela vai, de certa forma, empurrando também as faces das fissuras, as paredes das fissuras, fazendo com que haja uma facilitação da fissura, certo? Do aumento dessa fissura aqui nas rochas. O intemperismo químico é um conjunto de processos bastante importante para o entendimento dos nossos solos. Ele nada mais é do que o conjunto de reações químicas que promovem alterações marcantes na composição química e ou mineralógica da rocha. Então, enquanto no intemperismo físico não há alteração química, há apenas a desagregação, o intemperismo há essa alteração química marcante, tão marcante chegando até talvez alterar a composição mineralógica da rocha. O intemperismo químico ele é muito comum em regiões onde nós temos alta temperatura e alta pluviosidade. Por outro lado, o intemperismo físico ele tende a ser predominante em regiões mais quentes e com baixa umidade, ou então um pouco mais frias e com baixa umidade. Nós temos aí 3 principais agentes do intemperismo, ou seja, componentes que influenciam, que startam esse processo, que são altas temperaturas, principalmente, porque aceleram as reações, os gases, o oxigênio aí um dos principais, o CO2 também, e a própria água. Então, qual é o esquema básico do intemperismo? Geralmente nós temos no início um mineral A, vamos chamá-lo de mineral A, tá? A gente vai ter vários exemplos daqui a pouco. E esse mineral A, ele terá contato com uma solução de alteração. Essa solução de alteração geralmente é água mais alguns outros componentes, como prótons, o próprio CO2, tá? Que junto com a água acaba formando aí
o ácido carbônico, acelerando ainda mais a capacidade de transformação dessa solução de alteração. E aí, quando essa solução de alteração entra em contato com o mineral A, ele começa a retirar ali alguns componentes, como nós vimos no exemplo dos minerais filossilicatados, na formação da caulinita, começa a haver ali a retirada de potássio, de cálcio, de sílica, tá? E essa alteração, promovida por essa solução de alteração, vai resultar em um mineral diferente, que nós chamamos aqui como mineral B. Mas além do mineral B, nós teremos ali os outros elementos que foram retirados do mineral A, que agora estão na solução, que nós chamamos de solução de lixiviação, onde vai ter, por exemplo, no caso da caulinita, potássio e silício, principalmente. E aí, isso aqui, geralmente, o que acontece é perdido pelas águas de percolação, ou seja, é perdido por lixiviação. Então, aqui nós temos o esquema básico da maioria das reações do intemperismo químico. O mineral A, junto com uma solução de alteração, se transforma no mineral B, liberando alguns outros componentes para o meio. Basicamente, nós temos aí esses 5 principais grupos de reações do intemperismo químico. A hidrólise, que se divide em parcial e total, a acidólise, que também se divide em parcial e total, a hidratação, a dissolução e a oxirredução. Nós podemos dividir em oxidação-redução. Como o nosso foco é estudar esses processos, sempre com os olhos, com a mente lá fixada no processo de formação do solo, nós veremos aqui nesta aula apenas esses 3 grupos: a hidrólise, com suas subdivisões, a dissolução e a oxirredução. Então, a hidrólise vocês já devem ter visto nas aulas de química, mas é do que uma reação química onde nós temos os reagentes hidroxila e o próton H+, que foram provenientes ali da ionização, da quebra da molécula de água. E aí, o que acontece? Vai haver a alteração de minerais importantes. No nosso caso da ciência do solo, a hidrólise é o principal meio de reação de alteração dos minerais silicatados, principalmente minerais filossilicatados. E ela é bastante influenciada pela dissolução do dióxido de carbono, do CO2 nas águas da chuva, como eu falei para vocês, formando ali o ácido carbônico, aumentando um pouco mais a potência de transformação daquela solução de alteração que nós comentamos anteriormente. Então, essa hidrólise, ela vai se dividir em 2 grupos, parcial e total. Nós focaremos agora aqui na hidrólise parcial. A hidrólise parcial, ela vai acontecer em locais bem drenados, tá? Em locais mais planos, bem drenados, onde a água ela entra no perfil e ela escoa facilmente, ela vai embora, ou seja, ela não se acumula. Entretanto, essa drenagem ela vai ser um pouquinho menos eficiente, ou seja, ela passa de maneira mais lenta, fica ali durante um tempo e depois vai embora. Então, geralmente em locais um pouco mais ondulados do que os locais planos de um planalto, por exemplo, tá? Então, nós temos condições de drenagem menos eficiente. E aí, nessas condições aqui, esse mineral inicial, ele vai perder uma parte da sílica. Uma parte só é removida. E o potássio, ele pode ser totalmente ou parcialmente removido. Percebam que é isso aqui que dá nome ao processo, pessoal. A remoção parcial da sílica. Então, justamente por ser parcial, é que essa hidrólise se chama hidrólise parcial. E aí aqui, o que vai restando? Nós teremos, então, a permanência de alumínio. O que é esse alumínio? Aquele alumínio que está presente lá na estrutura dos octaedros. Então, formação de silicatos de alumínio, por conta da permanência desse alumínio, e é um processo, então, que nós conhecemos como cialitização. E aí, 2 processos importantes, ocorrem na hidrólise parcial dos minerais silicatados, como a gente acabou de falar. Um é a remoção do potássio e o outro é a remoção do silício. Então, qual é a diferença quando ocorre um e quando ocorre outro? Eles podem acontecer, pessoal, simultaneamente, tá? A diferença é que sempre vai haver uma parte removida só de silício e o potássio pode ser removido ou parcial ou totalmente, mas esses processos ocorrem simultaneamente.
E aí, vamos focar então no que é mais importante na hidrólise parcial, que é a remoção do silício, ou seja, na forma de sílica, tá? Esse processo de remoção de silício para a formação desses argilominerais, nós damos o nome de cialitização. Então, o que acontece? Se esse processo de hidrólise, ele remove muito silício, vai haver a formação da caulinita, formando um argilo mineral 1 para 1. Agora, se essa remoção, embora parcial, ela seja um pouco menos intensa ainda, vai haver a formação de argilo minerais do tipo 2 para 1, ou seja, formando a esmectita. E aí nós temos aqui, então, uma menor remoção de silício, tá? Vamos corrigir isso aqui. Eu tenho mais silício aqui e aqui eu tenho menos silício. Se ainda resta mais silício no mineral B, eu terei então mais silício para formar esse mineral, que nesse caso aqui é a esmectita. Então eu tenho esse processo de bicialitização. Por que bicialitização? Porque eu tenho duas camadas de tetraedro de silício para uma de octaedro de alumínio. Por outro lado, se eu tenho menos silício aqui na estrutura do mineral que se formou, ou seja, a caulinita, significa que eu perdi bastante silício, portanto, eu terei apenas uma camada de tetraedro de silício para uma camada de octaedro de alumínio. Então, 1 para 1, monocialitização. Já a hidrólise total, ela é um pouco mais intensa. Então, se na parcial havia apenas a remoção de parte da sílica, na total já vai ser diferente. Aqui nós teremos, então, a remoção total, tanto do silício quanto do potássio. Nesse caso, a drenagem, para fazer essa remoção total desses componentes, a drenagem desse local tem que ser muito eficiente e tem que haver também uma grande disponibilidade de água nesse ambiente. Então, quais são as condições ambientais que ocorrem em hidrólise total? Condições de alta pluviosidade, alta umidade e uma drenagem eficiente do perfil. E aí o que acontece? De maneira um pouco semelhante ao que acontece aqui na parcial, mas aqui na total é muito mais intensa. A permanência de ferro e alumínio, tá? Formando aí, então, os óxidos que nós conhecemos, né? Que nós já estamos falando neles há algumas aulas. E aí, dependendo do óxido que for formar, vai diferenciar o processo de hidrólise total, tá? E aí nós teremos, então, se na hidrólise total, após a hidrólise total, eu tenho a permanência de alumínio, ou seja, os octaedros que restaram, os octaedros são de alumínio, então vai haver a formação de oxidróxido de alumínio. Um exemplo seria a transformação do feldspato diretamente para gipsita. A esse processo eu chamo de halitização. Por outro lado, se os octaedros que restaram contendo ferro ali como cátion central, então eu terei a formação de oxidróxidos de ferro. Um exemplo seria a formação do piroxênio, que é um mineral primário, diretamente em goetita. E aí, como há a formação desses oxidróxidos de ferro, eu tenho então um processo chamado de ferralitização. Então, pessoal, relembrando, dentro da hidrólise parcial, eu tenho a monocialitização e a bicialitização, dependendo do número de camadas de tetraedros de silício que restar nesse mineral. E na hidrólise total, eu tenho a halitização, se formar oxidróxidos de alumínio, ou a ferralitização, se formar oxidróxidos de ferro. E aí aqui nós temos um exemplo bastante utilizado nas aulas de intemperismo, que é mostrando as condições específicas para a formação dos tipos mais importantes de minerais de argila. Então, pegamos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui esses minerais que são minerais primários, que são ricos em potássio, e aqui esses minerais primários que são ricos em magnésio, cálcio, sódio, ferro. Então, suponhamos, pegar como exemplo o ortoclásio aqui. O ortoclásio, ele é submetido a uma condição ambiental que faça com que ele perca potássio. O que vai acontecer? Essa perda do potássio vai
promover a transformação do ortoclásio em vermiculita. Se essa vermiculita ela for submetida a um processo de perda, né, de remoção do magnésio, ela vai se transformar numa esmectita, que por sua vez, se perder o silício, vai se transformar em caulinita, que por sua vez, se perder mais silício ainda, vai se transformar em óxido de ferro. Então, daqui para cá, por exemplo, nós temos um processo de cialitização, a hidrólise parcial, e daqui para cá nós temos um processo de hidrólise total, especificamente a ferralitização. Pegaremos outro exemplo aqui, o ortoclásio, em vez de percorrer esse caminho, ele pode ir diretamente para a esmectita, certo? Se ele adicionar potássio à sua estrutura, ok? Pegaremos um exemplo agora aqui da parte inferior do slide. Um feldspato, se ele perder magnésio da sua estrutura, ele se transforma numa vermiculita. Por outro lado, se ele sofrer, além da perda do magnésio, a perda de outras bases, mas essa perda for lenta, ele vai se transformar numa montimorilonita. Se essa remoção ela for bastante rápida e bastante intensa, o que vai acontecer? Ele vai passar direto para a formação de uma caulinita, tá? E aí, se ocorrer, além da formação, da perda das bases, tiver também a perda do silício em um clima quente e úmido, esse feldspato ele já vai passar direto para a formação de um óxido aqui, ok? A dissolução é um outro tipo de reação do intemperismo químico, entretanto, ela diferencia um pouco daquela fórmula inicial, daquele esquema inicial que eu mostrei aqui no início da aula, onde nós dizíamos que o mineral A, em contato com a solução de alteração, forma o mineral B mais solução de lixiviação. Aqui na dissolução é um pouquinho diferente, porque nesse procedimento não haverá formação de mineral B. Por quê? Porque haverá a solubilização completa do mineral, ok? Esse processo, pessoal, é muito comum em solos com excesso de sais. Então, geralmente, esse tipo de processo resulta em solos salinos, solos sálicos e solos solódicos, tá? Com excesso de sais e de sódio também. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Nós temos aqui um mineral calcita, que é um carbonato de cálcio, em contato com uma solução de alteração, em que a gente tem o CO2 combinado com a água, formando ácido carbônico, e vai gerar simplesmente o quê? Os íons de cálcio liberados na solução com o ácido carbônico, tá? Com algumas moléculas aqui de carbonato combinado com hidrogênio. E aí o que acontece? Geralmente, como esse tipo de reação ela ocorre em locais de baixa precipitação, esse cálcio, certo? Esse cálcio ele não vai ser perdido por lixiviação, ele vai permanecer ali no solo. O mesmo acontece aqui com os outros, com sódio. No caso da halita, vai haver a formação do íon sódio mais o íon cloreto. E eles não vão ser perdidos por lixiviação, porque esse tipo de reação acontece em locais onde há baixa precipitação. O que acontece? Chove o suficiente para alterar o mineral, para promover a dissolução, mas não suficiente para que esses íons que são liberados sejam perdidos por lixiviação. Então, eles são liberados no solo, mas ali eles permanecem. São liberados na rocha, mas ali eles permanecem, tá? A oxidação é um outro exemplo de reação do intemperismo químico. Então, nesse caso, é uma reação na qual um dos reagentes perde elétrons e, por consequência, outro ganha elétrons. Geralmente é o oxigênio, que é o receptor universal de elétrons, mas nem sempre o oxigênio está presente para receptar esses elétrons. Então, isso pode acontecer com outros elementos químicos, como ferro e manganês, que tem aí 2, 3 estados de oxidação diferentes. Então, o ferro, por exemplo, ele pode ser 2+, ou ele pode ser 3+, certo? 2+ ou 3+. E aí o que acontece? Quando esse ferro ele recebe elétron, ele é reduzido, tá?
Essa é uma reação normalmente precedida pela hidrólise, então sempre tem aí uma outra reação ocorrendo conjuntamente. Um exemplo disso é a faialita, que é um tipo de mineral, certo? Entrando em contato aqui com oxigênio e água, formando a hematita e liberando sílica para o meio. O que acontece aqui? Nesse caso, o ferro 2, certo? Aqui o ferro está na forma de ferro 2 mais, ele acaba mudando o seu estado de oxidação, tá? Então, ele sai de ferro 2 mais, presente na faialita, e se transforma em ferro 3, ou ferro 3 mais, presente aqui na estrutura da hematita. Então, toda vez que o ferro presente na estrutura da faialita, ele passa por esse processo de oxidação, ele vai acabar mudando completamente a estrutura dele, fazendo com que seja perdido sílica para o ambiente, havendo então a formação do óxido de ferro chamado hematita, que tem o ferro na forma de 3+, trivalente.